11 estatais aqui no Brasil que estão ali já com alerta fiscal, né? Disso decorrente aqui do que a gente está falando, essa política de juro alto e tudo mais. A gente tem aqui, então, um déficit que está negativo de 1,5 bilhão somente em junho, segundo dados apurados pelo Banco Central. Essa queda está em 11 empresas, né? E a gente tem, claro, os Correios como o principal aí dentre as preocupações, que está com um prejuízo de 8,5 bilhões no ano passado, 2025. Claro, tem outras empresas que estão também aí sendo o ponto de preocupação, mas a discussão aqui eu acho que é importante entender qual que é o risco que nós aqui, inclusive pode afetar o Tesouro, né? Sim. Tesouro Nacional, Tesouro Direto, no caso, o programa de investimento que você, investidor, conhece, está investindo, tem consequências que podem chegar ali, né? Então, segundo o próprio governo, isso está no âmbito de investimento em estatal, né, diferente de investimento no setor privado, né, acho que é um ponto que a gente pode até debater aqui. E de um outro lado também há a preocupação de que uma empresa como essa tem que gerar lucro. Acho que esse é o debate. Uma empresa estatal ela tem que gerar lucro ou ela não precisa gerar lucro porque ela tem um fim social, uma vez que ela é uma estatal? Esse é um ponto muito importante para ser debatido aqui no Resenha do Dinheiro. E tem os riscos para os investidores também, que possuam, eventualmente, debêntures ou títulos em vista, que tenham ações, como que essas empresas se comportam. Mas eu acho que isso, conectando ao assunto anterior, eu acho que isso é muito sintomático do momento atual do governo brasileiro, de gastos totalmente descontrolados, o que a Marília mencionou, dessa falta de austeridade, falta de controle fiscal, falta de preocupação com o orçamento. E quem paga essa conta, como a gente sempre menciona, é a população brasileira. Então, acho que tem um fim social que é importante, concordo, mas não podemos fazer o fim social sacrificando as contas públicas, sacrificando todo o resto da economia. Por quê? Como a gente mencionou, eu e a Marília mencionamos muito na live que fizemos do Resenha do Dinheiro. A inflação, a gente fala que inflação é aumento do preço das coisas no mercado, na economia. Essa é uma definição errada economicamente. Tecnicamente, inflação é o aumento da base monetária. Aumento da base monetária é impressão de dinheiro que o governo faz, que o Estado faz de forma descontrolada para tentar pagar as contas públicas e fechar esses rombos das estatais e de outras áreas. Então, quem paga a conta das empresas públicas, desse rombo e de outras áreas fiscalmente complicadas, é a sociedade como um todo. São, inclusive, os mais pobres na nossa sociedade. Então, acho que um problema muito, muito grande é a falta de austeridade, falta de controle realmente orçamentário. E é verdade também que as nossas empresas estatais são muito mal geridas. Você tem empresas estatais porque algumas empresas não se interessam por certos tipos de negócio, como, por exemplo, o que o Haddad diz é que, no caso dos Correios, tem regiões que as empresas privadas não teriam interesse em atender. Logo, você precisaria de uma empresa estatal. Claro, esse argumento, ele até um certo ponto, ele faz sentido, mas quando você compara as estatais brasileiras com outras estatais no mundo, você percebe que estatais ao redor do mundo têm sim seu lucro. A China reportou, inclusive, também um resultado das estatais do ano passado, e as estatais chinesas, o ano passado, deram um lucro de mais de 5 bilhões. Então, o argumento do lado do governo é que esse investimento na estatal, ele não tem um lucro direto, ele não tem um retorno direto, esse prejuízo ele não entra diretamente ali, né, no déficit primário, mas ele tem como um investimento que vai gerar retorno. Esse é o argumento. Esse investimento na estatal, ele dá um prejuízo, como uma empresa pode investir em capex, por exemplo, tirar dinheiro, sangrar o lucro para esperar um retorno futuro. Esse que é o principal argumento aqui em relação a isso. Agora, como é que o fiscal pressiona a Bolsa para o investidor aqui? Porque assim, imagina você ir pegar empréstimo no banco. Se você é uma pessoa que deve pouco, o juro do seu empréstimo é baratinho. Todo mundo quer emprestar para você. Se você é uma empresa ou uma pessoa que deve muito, a sua taxa de juro vai ser muito mais alta. E isso acontece no Brasil também. Por que o Brasil tem a maior taxa de juro do mundo? Porque a gente tem 81% de dívida PIB, a gente tem uma inflação muito mais elevada do que vários países, a gente tem uma
política monetária que não é tão eficiente por causa de uma série de subsídios governamentais, e tudo isso faz com que a gente tenha a maior taxa de juros do mundo, com uma dívida completamente explosiva. Então ninguém quer emprestar para o Brasil. Tanto que os nossos leilões da dívida pública estão frequentemente espirrando. O que é espirrando? Tem pouca demanda e aí acaba, às vezes, não saindo. Tesouro aí com dificuldade de rolar a dívida pública. Eu acho que além de impactar a própria Bolsa, além desse fiscal pressionar as empresas públicas, acho que pressiona também Tesouro Nacional. Então, pressiona as taxas do Tesouro Direto e do governo, as taxas de contratação de financiamento e de empréstimo do governo, impacta, consequentemente, a dívida pública. E para o investidor estrangeiro, de forma geral, ele vê essa desconfiança e essa preocupação na condução dos negócios no país. Então, de forma geral, é uma imagem ruim que o governo e que o Brasil passa, não só para os acionistas locais na Bolsa Brasileira, como também para os investidores globais.